E como que a gente faz para encontrar o nosso sentido? Eu vou te ajudar agora. Então, uma coisa que pode te ajudar a encontrar o seu sentido e a viver mais feliz é você começar a terminar as coisas que você começa. Um grande problema das pessoas que têm depressão, elas começam muitas coisas, mas elas não terminam nada. E quando a gente não termina, a gente não tem o quê? A gente não tem a conclusão das coisas. É a mesma coisa se você parasse um filme pela metade toda vez. Você assistiu Amor pra Recordar? Eu assisti. E aí, o que você achou? Ah, não sei, eu parei nos 40 minutos de filme. Não valeu de nada você ter assistido. Da mesma maneira, você tá assistindo Os Vingadores. Ah, você viu lá o final do filme? Não vi. Mas e aí, o que você achou? Ah, não sei, não deu pra saber, né? Porque eu não assisti. Quando você não conclui as suas tarefas, quando você não conclui os seus objetivos, as coisas que você se propõe a fazer, você fica com um monte de filme pela metade. E filme pela metade não faz o quê? Sentido. Cada tarefa que você conclui te ajuda a entender o sentido pelo qual as pessoas criaram aquilo ou aquilo foi feito. Você começa a entender o sentido das coisas. As coisas começam a se encaixar para você. E quando as coisas começam a se encaixar, o seu quebra-cabeça começa a ficar mais definido. Então, por exemplo, eu comecei a fazer teatro. E aí, Thiago, você concluiu o curso de teatro? Não concluí. Ah, sei lá, eu achei a primeira aula meio chata. Cara, quantos filmes eu já assisti que os primeiros 10 minutos eram horríveis, mas depois eu vi que era o melhor filme do mundo. Ou seja, muitas vezes quando a gente se depara com uma coisa e essa coisa é chata, talvez não vai fazer sentido no começo, sabe? Mas no final as coisas começam a ficar legais e eu falo, meu Deus, se eu tivesse parado no meio eu teria perdido a melhor coisa da minha vida. E quando a gente descobre coisas que a gente gosta, a gente começa a se descobrir. E talvez você não se descobriu e não descobriu o seu sentido ainda, porque você para todas as atividades pela metade. Então para de parar as atividades pela metade. Quando você for, quero descobrir se eu canto bem, quero descobrir se eu gosto de cantar, vai até o final, vai até as últimas consequências. É teatro, é empreendedorismo, o que você vai fazer? Não pare na metade. Conclui esse troço, porque quando você conclui, você vai entender o sentido desse filme que você está assistindo. E aí você vai compreender se isso deve se encaixar ou não na sua história. Quando você para as coisas pelo meio, é como se você tivesse uma peça de um quebra-cabeça, mas você não analisa essa peça. E quando você analisa, você fala, cara, realmente essa peça não tem nada a ver comigo. E você descarta. Mas quando você pega uma coisa que faz sentido, você fala, caraca, essa peça tem tudo a ver, vou encaixar ela aqui. E você começa a completar seu quebra-cabeça. Mas para isso você precisa analisar profundamente essa peça. E essa peça consiste em quê? Em concluir as atividades que você se propõe a fazer.